Meus caros ouvintes, mais uma vez, acaba a primeira volta do Campeonato Recreativo 2026, cá no Distrito de Major. Bom, esperemos que a segunda volta seja uma segunda volta super épica, com muita ação, menos reclamações na parte da arbitragem. Sabemos muito bem que o nosso Distrito de Major, dos maiores campeonatos, quase o maior número de campeonatos feitos aqui no nosso distrito. A reclamação é muito mais para a parte da associação, é na parte dos árbitros. Então, os associados reclamam de como os árbitros apitam os jogos, também como a associação tem trabalhado com os seus árbitros. Bom, então, o que nos falta saber é, uma vez que os árbitros já estão a se revoltar com o comportamento da associação. Basicamente, os árbitros já estão a desistir de apitar os jogos. Basicamente, nessa última jornada, muitos árbitros pararam de apitar o jogo. A pergunta é: será que o problema é dos associados ou da própria associação? Então, a própria associação tem que estudar, tem que sentar, rever, saber como fazer. Bom, eles têm que ter uma solução. Não faz sentido, do nada, todos os árbitros ficarem ocupados. Tipo, ligam para o presidente e dizem para nós todos vamos estar ocupados. De repente, estamos a ver os mesmos árbitros a irem assistir os mesmos jogos que eles disseram que estavam ocupados, que não podiam conseguir apitar. Qual é a justificação? Qual é a justificação que vais dar para os associados? Então, isto é algo que precisa se estudar cá no nosso distrito, sabendo muito mais que quando um associado, mais de 3, 4 reclamam, mas também temos notado ali um dos problemas que o nosso distrito parece que os associados, os presidentes das equipes não têm noção do desporto. É isso que acontece. A maioria, os técnicos também só sabem fazer um 11 jogar, mas as regras, as leis, eles não têm seguido. Então, basicamente, é muito simples e é muito fácil a associação fazer e desfazer o que ele quer, porque nenhum técnico, treinador dos associados tem aquela leitura dos manuais, dos livros que ditam as regras de futebol, que ditam as leis de futebol, de um campo, de um campeonato. Não leem, não vêm. Então, basicamente, isso é algo que, bom, é normal para o associado do distrito fazer e desfazer. Então, meu caro ouvinte, vocês também estão a acompanhar este programa, Hora de Desporto, pelas terças-feiras. Manda mensagens, comenta aí o que tu achas do nosso futebol, cá no distrito de Majun, Niassa, Moçambique. Há muita irregularidade na parte dos árbitros. Então, bom, eu acredito que já não é só o árbitro. A associação também tem uma culpa muito grande. Como é que não disciplina os seus árbitros? Como é que não senta concentrar os seus árbitros, concentrar o seu elenco? Então, isto é algo que deve se estudar mais, se ver mais, para poder seguir um caminho positivo, um caminho que possa mudar o futebol, que possa mudar a forma de como pensar e agir. Bom, conhecer futebol não é só saber o jogador X sabe jogar naquela área, aí meter no campo, ganhamos, já conheço futebol. Não, estás enganado. Conhecer futebol é muita coisa, muita matéria, é muita leitura, há muita regra, há muita lei que tu deves conhecer como treinador, como técnico, para que amanhã, quando estejas dentro de um campeonato, não sejas prejudicado, não possas sair prejudicado. Há certas derrotas que tu vês ali, perdes uma derrota, não tens como reclamar, só que mas derrotas que tu já terias ganhado o jogo, então sabem que você não conhece as regras, te dão ali umas leis básicas, ali, não sei o que te falam ali, você fica batido, deixa os pontos. Então, isso está no nosso distrito, mas precisamos de estudar mais. Eu aconselharia que os técnicos dos clubes, assim como os presidentes dos clubes, possam ler mais sobre futebol mesmo, o que diz a FIFA, e ver se a associação tem seguido todas aquelas regras para a parte deles também. Bom, eles só não podem conseguir disciplinar, punir os clubes. Também eles devem se punir por erros que eles também cometem. Por exemplo, um árbitro, não faz sentido um árbitro ir apitar de chinelo no campo, num campeonato recreativo, não justifica um árbitro ir sem material. Cartolina vermelha, tem que levar um chapéu de um adepto. É crime.
E o chapéu se rasgar, o chapéu se perde o chapéu. Quem vai responder? Quem vai responder? Então, são essas regras que nós precisamos de saber. Que não é possível um árbitro ir ao campo sem material. Sem material. Um árbitro completamente nunca pode ir no campo sem material. O que é fazer então se não tem material? Levar a cabeça de alguém amarela, usar de cartão, é um crime. Noutras províncias, noutros locais, só de tu, como árbitro, ir sem cartolinas, não estás qualificado para apitar aquele jogo. É a base. É a base. Apito, a déficit, como é que é? Então, isto são leis também que a própria associação deve se punir. Deve se punir. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, meus caros ouvintes, acompanham mais debates, mais assuntos no nosso programa Hora de Desporto, quando forem todas as terças-feiras, nossa rádio, televisão, Comunitária de Majuni, quando foram 19 horas e ponto até 22 horas e ponto. Comigo mesmo, Jesuíno Manecas.